sempre disse que isso serve para o Mancini, que é o presidente da nossa federação, que eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Antes eu falava que eu não suportava e não suportaria treinadores, e você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto, não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligentemente o suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado. Nós treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Bom, o Wagner Mancini, que aparece no palco e que hoje é treinador do Bragantino, é o presidente dessa entidade, dessa federação de treinadores. Falou Leão, agora você vai ver o Oswaldinho. Eu também sou favorável à presença dos treinadores brasileiros, tanto nos clubes como na seleção. Mas eu confesso a vocês que não tem jeito, tem que ser um estrangeiro, então eu torci para ser esse senhor. Torcia. Digo, não tem jeito. Não tem jeito. Então que seja o Carlo Ancelotti. Pelo jogador que foi e pelo treinador que é. Ganhador de títulos e um cara que trabalhou com todos os jogadores brasileiros na Europa. Todo mundo jogou com ele. Delicado, né? Para não dizer constrangedor. O que vocês acham, meus amigos? Seria a mesma coisa que você fazer um almoço de família no domingo e começar a falar mal do tio e da tia que estão à mesa, sentados e que foram convidados para o evento. Mas que coisa indelicada que se criou, não? Fala, Berna. É um discurso, no mínimo... reserva de mercado. É protecionista, tem a ver com reserva de mercado, ele é constrangedor. O Leão começa dizendo que é contra a invasão dos treinadores estrangeiros, mas ele termina falando que entende que esse processo tenha acontecido por culpa dos treinadores brasileiros. Então, sinceramente, eu não consegui entender. Acho que ele começa numa linha e termina numa outra totalmente diferente. E quando ele fala a culpa é nossa, eu queria entender o que ele quis dizer com a culpa é nossa. A culpa nossa dos técnicos. Isso, a não evolução. Não evoluímos, então... Ele está certo. É um discurso contraditório. É um discurso, como disse o Léo, contraditório, porque ele se diz contra a invasão, ipsis literis, né, de técnicos estrangeiros, mas ele fala, me parece que ele faz o meia-culpa. Foi isso que eu entendi, que a classe deve fazer um meia-culpa em relação à chegada dos técnicos. E que, nesse momento, faz-se necessária a contratação de técnicos estrangeiros. Sobre o Oswaldo de Oliveira, ele falou, o técnico da seleção tinha que ser esse cara aqui, né? E, no caso, é o Carlo Ancelotti, né? Eu acho que o discurso começa, principalmente o do Leão, uma questão, para mim, de reserva de mercado, evidentemente, mas depois me parece que ele se rende à atual situação dos treinadores brasileiros, né? Como você disse no início, acho que é uma situação sem precedentes no futebol brasileiro, o abismo é muito grande. E os técnicos, bons técnicos que chegaram por aqui no Brasil nos últimos anos, né, principalmente de 2019 para cá, isso aponta para uma tendência, né, não é nenhuma circunstância, virou uma tendência. Mas assim, eu achei primeiro o discurso do Leão dúbio e o do Oswaldo de Oliveira, eu acho que ele acaba dando a mão à palmatória, ali falando, ó, o meu técnico tinha que ser esse cara aqui. Mas acho que a forma com que o Leão coloca a mesa é o ponto aí. Porque seria a mesma coisa dizer o seguinte, olha, meus amigos, convidei aqui 3 colegas, não sei o que e tal, só que eu odeio pessoas de camisa amarela, meio esverdeada, não sei o que, porque essa pessoa não presta, não sei o que. Desculpa, Bernardo, você está de camisa amarela aí, não é para você que eu estou falando. Eu acho que com relação ao Ancelotti, ele devia falar, olha, parabéns, acharam o melhor técnico hoje do mundo dirigindo clubes aqui, agora cabe a nós elevarmos novamente o patamar de treinadores brasileiros. Para que serve o tal do CBF Academy? Estou cansado de dizer aqui, é uma porcaria. Não serve para nada. É caríssimo. Para você tirar diploma é uma dificuldade danada. Não forma ninguém. Traz problemas sérios aqui para o que a gente está vivendo hoje, em termos de elaboração de novos profissionais que você não vê no mercado, né? E aí é bonito. Até o nome não precisaria chamar, até porque a palavra academia é uma palavra grega,
Academia de Platão, vem lá de 400 anos antes de Cristo. A academia. Não precisava cair para o inglês, CBF Academy. Que é isso? Então se forma o quê? De lá para cá, de 5 anos que existe essa entidade, ela contribuiu para quê na formação de novos treinadores? Eu acho que nada, nada. Resultado está aí, nesse simpósio ridículo, patético que a gente viu, uma imagem clamorosa, como diria Cláudio Karsug. Vamos lá. Os treinadores brasileiros, eles perderam espaço porque, de fato, eles abriram brecha para isso. O mundo está extremamente globalizado, todos os mercados aceitam profissionais estrangeiros. Isso não significa que você deve contratar esse profissional pelo passaporte. Agora, se eu não me engano, Oswaldo de Oliveira, eu tenho certeza, o Leão trabalhou no Japão? Leão, sim. Sim, né? Ele foi, depois da conquista do Exato. Campeonato Paulista de 2005, ajudar um amigo. Lembra dessa história no Japão? Exato. Eles foram trabalhar no Japão. Eles tiveram esse tratamento? Ou não, eles foram aceitos? Foram aceitos. Porque Foram o Japão gostaria da experiência dos brasileiros para, de alguma forma... Os brasileiros desbravaram o futebol japonês. Exato, exato. E nós estamos encontrando aqui, eu acho que eu posso falar dessa forma, é ofensivo, é grosseiro, é mal educado, é desrespeitoso você tratar um profissional dessa forma. Porque ali, claro, eles não iam meter o pau no Ancelotti, que estava ao lado deles. Até porque é muito difícil você falar de um dos maiores treinadores do mundo. Mas e os outros estrangeiros que estão trabalhando aqui? Como o Abel vai se sentir vendo essa cena? Como o Vojvoda vai se sentir vendo essa cena? São Paulo? É claro, isso é desrespeitoso. É falta de educação. Não tem jeito. Ninguém está burlando nada. É o mercado. Os mais competentes ficam, os menos competentes saem. Isso em qualquer liga do mundo. Qualquer segmento profissional. Parece que eles querem ganhar no grito. E é falta de humildade também. Claro. Porque chegamos à constatação de que os estrangeiros realmente digamos, invadiram o Brasil para serem os técnicos da maior parte dos times da Série A. Eu, sendo um treinador brasileiro, observo o que está acontecendo. Olho para alguns deles, Abel Ferreira, Vojvoda. O que é que eu posso aprender com esses caras? Como eu posso melhorar, já que eu não estou tendo mais acesso aos mesmos lugares que eu tinha há 10 anos atrás? O que eu posso melhorar? No que eu posso evoluir? Esses treinadores não, eles preferem adotar esse tipo de discurso de ódio, de dizer, você não é bem-vindo por aqui, em vez de algo que seja mais produtivo para o próprio profissional brasileiro, que seria, no caso, aprender com esses técnicos estrangeiros. E não é a primeira vez, tá? O Abel sofreu com isso. Não, Vanderlei... Jorge Jesus. Jorge Jesus também. A CBF, há pouco tempo, organizou um outro simpósio desse, não me lembro o nome certinho. Era o Futicom. Vanderlei Luxemburgo fez uma palestra mostrando que o jogo não mudou, em que ele colocava no slide os termos usados hoje em dia e na outra coluna os termos que eram os termos que ele usaria. Era uma coisa até pitoresca, assim, algo, cara, que é... Caricato. É um negócio que não dá nem para classificar. Essa é a linha que boa parte dos técnicos brasileiros tem seguido com relação aos estrangeiros, que não é a linha correta. Não, e vale a pena a gente lembrar o seguinte, 6 meses antes de acabar a última Copa do Mundo, o Tite já dava sinais que não ia prosseguir com o trabalho, independentemente do resultado, sendo campeão ou não. Ok, já se sabia que teria que haver uma transição do treinador. A era Tite, de 2 ciclos, de 2 Copas do Mundo, estava encerrada ali, ok? Muito bem. Todo mundo quebrou a cabeça para saber qual seria o treinador do Brasil. Aí veio o Edinaldo com essa história que para muitos era fictícia, da chegada do Carlo Ancelotti, super multicampeão, né? Ficou até uma coisa folclórica, porque o Ancelotti não se definia, não podia falar se vinha, se não vinha, aquela coisa toda. E aí, como é que a gente faz para preencher essa lacuna? Vamos trazer um técnico que vai acumular funções. Quem é esse técnico? Fernando Diniz. Então, assim, por falta de mão de obra especializada, de matéria-prima, o cara teve que trabalhar no clube, no Fluminense e na seleção brasileira. Né? E muita gente até, alguns apoiaram, outros disseram que era absurdo, imagina acumular função. Não deu certo o Diniz, vamos partir para o outro. Quem é o outro? Dorival Júnior. Então, assim, ficou esse negócio
por falta de treinador competente para dirigir a seleção. E todos eles, em algum momento, tiveram a ambição de sair do país para treinar em outro lugar. Principalmente na Europa. Você sabe, vamos lá, acho que todo mundo vai concordar aqui. Qual é a liga nacional mais competitiva do mundo? Premier League. Inglaterra. Tá. Nunca um técnico inglês ganhou a Premier League. A Premier League foi instituída em 1992, desde então nunca houve um técnico inglês campeão. O futebol inglês evoluiu. O futebol de seleções da Inglaterra evoluiu. A Inglaterra, por exemplo, não foi para a Copa de 94. Os jogadores ingleses evoluíram. Com a chegada dos estrangeiros. Dos estrangeiros. Com a assinatura da Lei Bosman em 1995, que abriu o mercado para toda a comunidade europeia. Então, havia um discurso protecionista naquela época, de que, não, peraí, esses caras estão vindo para cá para roubar o nosso espaço. Havia esse discurso na Inglaterra. Olha o que aconteceu com o futebol inglês. Com a própria seleção da Inglaterra. A Inglaterra foi semifinalista da Copa do Mundo de 18 na Rússia, foi finalista de 2 Euros consecutivas. A Inglaterra que não foi à Copa do Mundo de 94, que é a Copa subsequente ao estabelecimento da Premier League. Então isso fez bem para o futebol inglês. Por que não poderia fazer bem para o futebol brasileiro? Eu não consigo entender. Assim, o precedente dá margem para a gente entender que o futebol brasileiro vai melhorar como melhorou. É a soberba. Nós somos o único futebol pentacampeão do mundo, não precisamos aprender nada com ninguém, nós sabemos de tudo, os melhores estão aqui, é soberba. Mas então, aí é que está o negócio. Eu não gosto dessa carta que é jogada sobre a mesa do somos o futebol pentacampeão do mundo. Primeiro que eu não sou campeão de nada, né? Quem é campeão é a seleção brasileira. Outra coisa, independentemente do que acontecer nos Estados Unidos, o Brasil atingirá o maior jejum da história das Copas do Mundo sem títulos. Será igual ao jejum de 70 a 94. Então, se a gente olhar, retornar no tempo, a 94, era um discurso que valia para 1970. Olha quanto tempo fazia isso. Olha quanto tempo faz que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo. O futebol mudou demais. No meio do caminho já teve 7-1. O Brasil não ganha de uma seleção. O Brasil é eliminado em toda a Copa do Mundo por uma seleção europeia. Não necessariamente do primeiro escalão. Croácia é uma seleção do segundo escalão. A Bélgica é uma seleção do segundo escalão na Europa. O Brasil ficou muito para trás. Agora, é anacrônico, totalmente fora de contexto o que o Leão falou. Uma coisa absurda, absurda. Oswaldo de Oliveira, patético, sabe? O Brasil, que historicamente sempre abrigou colônias, desde a invasão portuguesa aqui em 1500, depois os espanhóis, italianos, japoneses, alemães e todas as colônias, holandesa lá no nordeste do Brasil, então sempre recebeu todo mundo bem, de braços abertos. Como disse o Léo, essa questão do protecionismo não existe só aqui, existe lá fora também. Você pega lá em Portugal, eles estão preocupadíssimos com a invasão de brasileiros, tirando, entre aspas, a possibilidade de que portugueses possam trabalhar. Isso já havia lá atrás uma discussão em relação aos dentistas, não sei se você se lembra, né? Então, assim, é uma preocupação protecionista. Agora, a fala do Leão, ela beira a xenofobia. E eu vou ler para você exatamente o significado dessa palavra. Desconfiança, temor ou antipatia por pessoas estranhas ao meio daquele que as ajuiza, ou pelo que é incomum ou vem de fora do país. Então, muito cuidado, Leão. Você prestou um desserviço a esse Congresso aí, que eu acho que já nasceu morto, porque agora não dá nem para continuar, diante da estranheza e do constrangimento da cara do atual treinador da seleção. Eu acho que o Ancelotti não merecia isso. Eu acho que nenhum estrangeiro merecia isso, porque eles estão trabalhando no Brasil. Quantos treinadores da Série A, quantos clubes da Série A tem um estrangeiro no comando? Vários. Houve no Campeonato Brasileiro de 2023, se eu não estou enganado, havia 10. Metade era composta de técnicos estrangeiros. Eles foram contratados, eles não apontaram uma arma para ninguém. Eles foram contratados. É permitido contratar um técnico estrangeiro. Portanto, cara, o mínimo que você deve ter é respeito e educação. E aí entra numa questão que o Bernardo já levantou várias vezes aqui. Quantos técnicos argentinos hoje dirigem as seleções sul-americanas que disputaram as emendas? Metade. Das 10, acho que 5, né, Bernardo? Houve uma Copa América em que havia 6. 6 de 10. Copa América de 2015, se eu não estou enganado. Aí você fala, e quantos brasileiros? O Thiago Nunes, que apareceu outro dia, foi uma luz que apareceu assim do nada.
né? Porque você não está acostumado mais a ver treinador brasileiro treinando outras equipes aqui, raríssimos. Raríssimos. Eu acho, Cacá, assim, só para... 10 clubes da Série A têm técnico estrangeiro. Metade. 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 Bom, mais alguma coisa a respeito? Não, manda bala. Constrangedor, lamentável.